Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Moto Esporte. Se você gosta desse tema, se você gosta das análises, se você gosta de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, ative o sininho. Não tô gravando com tanta regularidade, mas de vez em quando a gente aparece aqui quando surge um tema que eu gosto de falar. Hoje eu separei para falar um pouquinho do futevôlei, esse esporte que eu não assisti, e no meu último dia de emprego lá na empresa, eu falei, vou assistir, eu assisti um desafio aqui na minha cidade, a Peribé. Eu falei, cara, esse esporte é bom. E aí eu lembrei que tem um amigo meu de infância que pratica, que é um dos melhores do mundo, e sempre me falaram, quando eu ia em Campos, os caras, pô, você é amigo do Tavinho? Eu falei, pô, conheço ele desde que eu era pequeno, porque ele namora uma menina da minha cidade e tal. A galera, pô, cara, não sei o que. Eu falei, caraca, velho, o cara é bom mesmo. E ele é um dos melhores do mundo, realmente, pra mim, o melhor do mundo, né? Um pouco imparcial. E eu vejo muita gente falando assim, o sonho, os atletas de futebol falando, o sonho que a modalidade seja olímpica. Então eu tirei um pouquinho do meu tempo para ler um pouquinho do que o COI exige ali e tentar decifrar o que falta para o futebol ser olímpico, né? A gente tem um esporte crescendo muito no Brasil, talvez a modalidade que mais cresce no Brasil hoje seja o futebol. E por que que o futebol não? A gente tem três circuitos, pelo menos que eu conheça, tá, gente? Eu não sou especialista, que são os principais: o TAF, o Mikasa Open e o Futebol Brasil. Se tiver mais algum que eu esqueci, deixe aí nos comentários. São os três, particularmente, eu estou tentando acompanhar. E, cara, esses circuitos são organizados e tal, mas são três circuitos durante o ano. Diferente, por exemplo, do vôlei de praia, que tem um circuito da Confederação Brasileira de Vôlei e que aquele circuito é o ranking, é o campeão nacional. Entendeu? Então isso acaba enfraquecendo um pouco. Seria o ideal ter um circuito principal, um circuito de uma confederação brasileira, que poderia ser de vôlei, assumir, ter esse circuito principal, poderia herdar qualquer um dos três, na minha opinião. Não sei qual é maior. A minha visão é que o TAF é um pouco maior, mas eu não tenho certeza. Então, herdar, por exemplo, o TAF, transformar o TAF no circuito brasileiro de futebol, e a partir disso a gente ter um circuito brasileiro, entendeu? Organizado, com etapas aí em torno do país, como esses já fazem, tá? Só que seria chamado de circuito brasileiro e passaria como seu esporte oficial. Mas o ponto que o Brasil é muito forte. A gente tem duplas como Milton Franklin, Tavinho Paraná, Brise Sandrei e entre outras aí que eu vou esquecer, não vou citar todas, né? Então a gente tem muitos, Filipinho e Renan também, a gente tem muitos atletas de muita qualidade, que quando vão para fora, ganham. Obviamente que lá é difícil uma dupla de estrangeiro ganhar da gente. Isso é muito bom, eu gosto, eu sou brasileiro, eu gosto disso. Porém, quando você olha uma potência, o mesmo problema que acontece no jiu-jitsu, muito grande, e essa potência não é os Estados Unidos, acaba que a galera não gosta. A gente perdeu uma oportunidade legal em 2016, a gente poderia ter tentado incluir essas modalidades, que a gente seria ouro, pode ter certeza disso, e prata talvez. E no jiu-jitsu herdaria muitas medalhas, né, por causa de várias modalidades, mas o futebol seria ouro e prata, tanto no feminino quanto no masculino. Mas falta principalmente um circuito mundial. É um circuito mundial que serviria de base, por exemplo, para o COI classificar os atletas para a Olimpíada. Tipo assim, se a gente tem um circuito mundial com 8 etapas no ano, supondo, tá? Serviria como base, classifica no máximo 2 duplas por país, então o Brasil classificaria 2 duplas e serviria como base. Mesmo que a gente liderasse o circuito mundial, a gente classificaria 2 duplas só, né? Então falta esse circuito mundial. Para mim é o grande pecado aí do futebol. Talvez ainda não tenha investimento para isso, tenho quase certeza. Não tem estrutura e falta ainda praticantes em outros países para a gente ter um circuito mundial que vale a pena você investir. Não adianta você botar uma etapa na Itália que não tem muito italiano, só tem brasileiros, os brasileiros vão para lá, ficam entre os 12 primeiros. Ah, Bruno, você falou que só os dois vão. Não, os dois do circuito. Entendeu? No, disputando o circuito, você pode ter N duplas. É quem se qualificar pelo circuito nacional. Então é esse esqueleto que falta e surgir atletas de fora também. Então seria muito importante pra gente, não sei se já está acontecendo, atletas aposentados, técnicos de futebol, fossem para outros países para ter essa cultura lá, visando o futebol ser da Olimpíada. Mas é um esporte hiper legal. É um esporte que não tem o defeito do jiu-jitsu.
O jiu-jitsu, eu sou um cara que acompanha o UFC, acompanha MMA, e eu não entendo uma luta apenas de jiu-jitsu, né? Eu sei os golpes, eu não sei, às vezes o cara pontua, não pontua. Então, pra quem nunca viu, pegar pra ver numa Olimpíada, o cara fala assim: eu não entendo isso, e acaba deixando de lado, como alguns esportes nas Olimpíadas que já estão até caindo. E o futebol não, o futebol é muito simples, é muito plástico de você ver, o futebol é muito emocionante. É lindo você ver um bloqueio de Shark, uma defesa, um pingo para trás. Então é muito legal o esporte, tem muito a crescer. Falta apenas esse esqueleto. Eu acho que essa geração, infelizmente, não vai ter esse prazer. Mas essa geração de agora vai ter o prazer de estar dando um pontapé inicial para um esporte que pode ser muito grande, não só no Brasil como no mundo. É importante crescer no Brasil, mas é importante também crescer no mundo para que tenha alguém que fale assim: opa, o circuito mundial é legal, e invista no circuito mundial. Esse é o grande pecado do futebol. Tem uma regra também específica ali. Eu vi alguns lugares que os jogos são 21, mas a maioria é 18 pontos, com tie break 15. Aí você chega no mesmo evento, tem vários jogos, né, que você pega, e os jogos são de um set de 18 pontos. Aí quando chega na semifinal muda para dois sets. Né? Isso não é bem visto também pela comunidade do esporte. É uma coisa que eu fiquei: caraca, velho, por quê? Né? Você tem que impor, você acha que pode ser pelo preparo físico, e por ser disputado em menos dias, pode levar isso, porque quer aproveitar o público do fim de semana, né? Porque senão os caras que estão investindo querem dinheiro, querem visibilidade. Então, cara, isso é um prejudicial. A maioria dos formatos que eu vejo de competição é de dupla eliminatória por ser de um set só. É legal, tá? Tem repescagem no vôlei de praia em várias etapas, por exemplo. Só que essa repescagem do futebol não é bem definida, não é bem explicada para o público. Né? Não é uma coisa muito simples. O cara perde, às vezes ele se mantém, por exemplo, assim, a gente tem uma chave de 8 confrontos, começa. Os 4 de cima, os 4 de baixo. O certo seria os caras que perdessem para cima ir para a parte de baixo para voltar na repescagem de baixo. Nem sempre acontece. Às vezes o cara que perde em cima volta em cima mesmo e enfrenta essa dupla aqui. Isso é errado na comunidade esportiva. Isso não pode acontecer. Então, um ajuste de formato também seria interessante. Em algumas organizações, eu vejo que o esporte evoluiu muito. Poderia implementar o desafio para ficar mais moderno. Um desafio por dupla por set, certo, né? Tipo assim, se errar, você perdeu. Se manter, você... ok. Mas, tipo assim, uma brincadeira que aproxima o esporte mais do entretenimento do que do profissionalismo. Isso é bom, mas é ruim. Por exemplo, eu lembro de um lance agora do Futebol Brasil, que eles botaram um lance que o juiz marcou rede do Zanol, e que na verdade foi rede do Tavinho, e eles publicaram depois, ou seja, expuseram o juiz ainda brincando. Isso é uma quebra de profissionalismo. Se tem esse recurso, poderia surgir como desafio. Para mim não ficou claro. Atinge, não bota uma pressão, porque não tem, mas leva o tom que é um esporte de brincadeira, que não é. Os atletas são profissionais, os atletas treinam pra cacete, eu acompanho um pouco dos stories. Pô, sou uma máquina treinando. E se você não treinar, você fica para trás. E aí, para a organização de um torneio como o Futebol Brasil, no caso, publicar depois um vídeo zoando, mostrando e o cara mostrando ali, para ficar uma discussão desnecessária, para gerar engajamento, não acho que vale a pena. Tem que ter um profissionalismo maior. Então, essas são as coisas que para mim o futebol precisa melhorar. Mas o esporte é muito legal. Se você não assistiu, tem 4 canais que eu vou indicar, 3 canais, né? Que é o TAF, TAFC, você bota lá no YouTube, Mikasa Open e Futebol Brasil. Você vai, se inscreve ali, vai chegar a notificação para você quando abrir live e assista, dá uma chance, principalmente pro profissional. Não vai assistir aquele jogo de convidado, que é legal, mas a qualidade do profissional é de outro nível. E você vai ficar surpreso e falar assim: puta merda, eu nunca nasci para fazer isso. Mas se você quiser praticar, é um esporte muito legal. Acho que eu praticaria se eu tivesse talento. Eu não tenho talento, não tenho preparo físico, então eu fico apenas assistindo. Beijo do gordo, não deixe de se inscrever no canal e deixar sua opinião aqui nos comentários, eu quero ler, hein? Abraço!